Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nosso programa de análise de benchmarks FICUB, me chamo Alan. Hoje, dia 24 de fevereiro, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal, o gráfico do Ibov na tela. Então, ele vem na movimentação de alta, topos e fundos ascendentes. Recentemente, ele rompeu para cima dos 186.500, né? Estopinho que ele tinha deixado ali por volta do dia 29 de janeiro, foi lá, rompeu, tocou ali próximo dos 190 mil, 191 mil, corrigiu, testou esta região e segurou, tá? Bem, ele vem testando essa região dos 190 mil, 191, por enquanto, né? Tá certo que só foi o dia de ontem, aqui é cedo para afirmar, mas por enquanto ele não rompe, tá? Ele ameaçou romper, mas ontem já demonstrou uma certa dificuldade. Eu ainda vejo que o Ibov é para cima, entendo que o mercado brasileiro ainda é um mercado de alta e a tendência ainda não foi perdida, então se for para tentar alguma coisa, e vejo que o mais interessante segue sendo a compra. Mas tem uma observação, né? Se por um acaso observarmos uma movimentação hoje, nos próximos dias, desse Ibov não rompendo para cima do 191 e perdendo aqui para baixo dessa região aí de 185.500, 185 mil, fiquem atentos porque poderemos ter uma correção novamente para a faixa dos 180 mil, 181 para ser testada novamente como suporte. Ele volta para testar essa primeira linha verde aí como ponto de atenção. Por outro lado, se ele rompe, aí dá sequência na movimentação de alta. Quem está comprado, a ideia aí é ir acompanhando, né? Até quando esse BOV segue a movimentação de alta. Se eu pegar aqui meu modelo de projeção, ele tem um próximo alvo apontando próximo de 200 mil. Então já pensou em BOV aí tentando buscar próximo dos 200 mil, né? Então 199.500 mais ou menos, tá? Seria a próxima parada, né? Desde que ele, volto a repetir, não perca aí a região dos 186, 185 ali. Se perder aí ele testa o 181. Lá no 181 é um ponto que eu ficaria atento em novas compras, tá? Uma região que eu procuro novas compras porque vejo como um bom suporte também. Então, ponto de atenção aí por Ibov, ainda para cima, mas o fato, né, de ontem ele ter demonstrado essa certa fraqueza no topinho anterior, eu entendo que vale a pena ser acompanhado aí qual vai ser a reação nos próximos dias, inclusive hoje, né? Ibov vai abrir daqui a pouco, agora 9h55, né? Então daqui a pouco ele abre e a gente observa qual vai ser a reação ao longo do dia. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do mini índice. Bem, o mini índice também tem um sinal de alerta aqui pelo fato, né, de que nós já temos 4 testes aqui nessa região dos 193.500, 193.800, né, 194 mil, e ele não consegue romper, tá? Ele ameaça romper os topos anteriores, mas logo em seguida ele acaba devolvendo. Então, muita atenção aí, porque caso, né, ele não rompa para cima desses topos, ele volta para testar de novo o 187, gráfico diário do mini índice. O mini índice, pelo gráfico já ele tem um próximo alvo no 198, tá? Então seria a próxima linha verde, né? Vamos ver se ele consegue buscar. Ele já vem tentando há alguns dias e não consegue aí romper em definitivo esses topinhos anteriores, tá? Mas de qualquer forma, a movimentação vejo que ainda é de alta. Caso não rompa essa região do 194, entendo que voltando para testar 187 até a região de 184.900, né, 185 mil, é uma região para se pensar na compra, tá? Então voltando para testar esses fundinhos anteriores, né, que ele deixou aí no gráfico. Então entendo que vai ser uma nova oportunidade na compra caso ele não romper agora. Se romper, próximo alvo segue sendo ali a região do 198. Vamos dar uma olhada aqui no intradiário, né? Então, para quem faz a movimentação de day trade, gráfico de 60 minutos. Então, tá batendo cabeça ali na região de topo anterior, 194.800, já bateu cabeça no dia de ontem, né? Ele foi lá, ó, por volta das 11 da manhã, bateu ali, devolveu, né? Praticamente todo o movimento anterior de alta. Começa a formar um pivôzinho aí no 192 mil. Para quem está comprado, o importante é que ele não perca esse 192, tá? Se perder 192, ele abre alvo para testar os 190.500, podendo até mesmo chegar aí próximo do 189 como uma região de suporte, aí testar aqui a segunda, né, linha verde e também a linha vermelha, tá? Então vamos ficar atento de qualquer forma, mini índice, né, em região de topos anteriores, demonstrando uma certa dificuldade. Tá ganhando mais resistência pelas mínimas, né? Você consegue perceber aí que tem um leque 72.
A inclinação ainda é positiva, tá? Então, apesar de ter um leque 72, essa inclinação ainda favorece que o preço siga essa movimentação de alta. Só que comprar aqui no meio do caminho eu não acho uma boa compra, tá? A melhor compra, na minha opinião, seria se ele voltasse pelo menos próximo de 192, tá? Comprar no meio do caminho eu prefiro ficar só observando e vamos ver o que o mini índice faz. Chegou na região de topo anterior, começou a falhar, entendo que é mais interessante a venda, né? Pensando em relação risco-retorno, stop mais baratinho e um alvo mais distante. Por outro lado, se ele vier para testar esses fundos anteriores e não perde, é um ponto mais interessante para compra. Se perdido, aí fica atento porque ele abre alvo lá no 190 mil, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 15 minutos do mini índice. Ó, pelos 15 minutos ele está começando a formar um pivôzinho. Pelos 15 minutos, até dá para tentar uma compra aí, hein? Ele fez essa movimentação de alta, corrige, pode ser que ele tente algo parecido com isso para tentar ali testar os topos anteriores. Mas é importante que ele não perca esta região aqui dos 100 e... Deixa eu só confirmar aqui, 193 mil, tá? Se ele perdeu 193, cuidado, porque ele vem para testar de novo os 192,200. Então, o índice tentando aí mais uma pernadinha de alta pelo gráfico de 15 minutos. Tem bastante resistência, né? Então, isso é algo que realmente chama atenção. Mas ele deu uma puxada para cima, rompeu esse topinho anterior na faixa de 193, volta para testar e por enquanto está segurando. Vamos ver se ele vai ter força aí para ir testar pelo menos esse 194,200, que é esse topinho que ele deixou anteriormente. Se rompido, ele vai lá na região dos 194,600. Caso contrário, perdeu 193, se alguém tiver comprado, entendo que o mais interessante seria estopar. E aí a próxima parada vai ser no 192,200, segurando por lá pode ser um ponto ali para quem acredita nesse índice ainda tentando ir lá buscar um teste nos topos anteriores, tá? E aí fica aquele alerta, né? Perdeu 192, cuidado, porque ele abre bastante alvo para baixo, e aí poderemos ver aí ao longo do dia ou dos próximos dias esse mini índice buscando lá na faixa dos 190 mil como próximos alvos, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do dólar. Vamos lá, pessoal, o dólar não conseguiu então passar para cima dos 5.310, bateu cabeça, voltou para testar fundo. A princípio ele segurou no primeiro teste, fez um leve repique e já manda para baixo novamente. É que assim, ele está brigando bastante aí para romper esses fundos anteriores, né? Apesar dele já ter renovado o mínimo, mas ele não acelera ali para baixo. A princípio esse dólar tem alvo, né? Quando eu olho esse gráfico diário até a região dos 5,4, né? Até essa linha verde aqui, 5.030. Então, assim, é para baixo, né? É para baixo. O único detalhe é para quem está vendido, toma muito cuidado, porque nessa região aí dos 5.200, 5.180, ele tem tido algumas reações ali no curto prazo, né? Então ele poderia sim voltar para testar, por exemplo, essa região dos 5.250, que seria um ponto ali até que eu vejo como uma nova tentativa ali de venda, quando ele volta para testar o topo anterior, considerando aí esse gráfico diário, né? Então se ele volta para cá, entendo que é um ponto de resistência, bate cabeça, manda para baixo, tá? Então vamos ficar de olho, dólar para baixo, região alvo no 5.030, está um pouco mais esticado pelo fato de ter já tá ali testando a região dos fundos anteriores, mas a tendência segue sendo de baixa para quem está operando esse dólar no swing trade. Dando uma olhada aqui no intradiário, né? Então para quem faz a movimentação de day trade no dólar, então nós devemos marcar essa região dos 5.200 como um ponto. Era de suporte quando ele estava por cima daquela região, ele acabou perdendo ela e agora ele volta para testar. Fica atento porque por aqui, né, quando eu olho esse gráfico de 60 minutos, é uma região para pensar em venda aí no dólar, tá? Olhando esse gráfico de 60 minutos, a ideia seria algo parecido com isso. Vamos ver como ele reage aí próximo dessa região de 5.200, 5.195. Entendo que é um ponto de resistência, pelo menos para o dólar voltar e testar esse último fundo que ele marcou. Gráfico de 15 minutos, é isso também, né? Inclusive o gráfico de 15 minutos num monte de resistência aí, então vamos ver se ele já começa a bater cabeça nessa região. Então dólar aí sugerindo que ainda é para baixo, tá? Então fiquem atentos, bastante resistência no dólar no preço atual. Dá uma olhada no Bitcoin, pessoal, vamos lá. Bem, vamos lá, pessoal, o Bitcoin tá perdendo ali aquela região que nós comentamos dos 65, 66 mil, tá? A princípio a ideia é testar de novo os 60 mil. Se perder aí o fundo, né, que ele deixou por volta do dia 6, 7 de fevereiro, cuidado, porque aí ele pode sim voltar para testar entre 54 a 50 mil dólares. Então acaba ficando bem pesado aí o Bitcoin perdendo, né, essa região de fundo anterior, tá? Então o Bitcoin retomando aí a movimentação de queda, ficar de olho aí nos 60 mil, que é o fundo anterior, mas de qualquer forma o Bitcoin bem feio, né, bem
Não tem muito o que ser feito aí no Bitcoin, ele segue pesado aí para baixo. Vamos ficar de olho aí na reação dele nos 60 mil. Dá uma olhada aqui no gráfico do S&P 500. Vamos lá, pessoal, S&P 500. S&P 500 tem uma região que trabalha como suporte na faixa dos 6.800 e uma região de resistência na faixa dos 7.000 pontos ali. E é onde ele vem andando de lado, tá? E recentemente ele segurou nos 800, tentou mandar para cima, bateu cabeça ali próximo dos 900 e ontem ele fechou desse jeito, fechou bem feio, né? Fica atento caso, né, o S&P 500 nos próximos dias ele vem perdendo a região dos 800. Eu tenho chamado a atenção que se ele perde a região dos 6.800, ele abre alvo até a região dos 6.500, 6.550 e isso pode ser um problema aí para quem estiver na posição comprada ali, né, para quem estiver comprado no mercado americano, tá? Então muita atenção, se a região dos 6.800 é um ponto importante de suporte, se for perdido, isso pode indicar uma correção um pouco mais pesada ali no S&P 500, ok? Bem, pessoal, então é isso. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos um excelente dia e mais tarde aí estamos de volta para falar do mercado de criptoativos, tá ok? Um abraço a todos, até mais tarde. Por favor, não esqueçam de deixar o like e também dê uma olhada aí na descrição do vídeo. Para quem não conhece o gráfico Ficube ou o aplicativo Ficube, né? Quer conhecer ali, quer assinar para ter acesso, é só entrar no link na descrição. Qualquer dúvida também, chama o nosso atendimento lá pelo nosso site. Um abraço a todos, até mais tarde. Tchau, tchau.